Eu vou pedir para a senhora se apresentar, dizer o seu nome e a sua idade. Vilma Crever, 89 anos, fiz em 15 de dezembro. A senhora nasceu em 35. É. E onde a senhora nasceu, dona Vilma? Dia 15 de dezembro. Aonde? Onde era o município de Santo Ângelo. Esquina Levisque? Depois na Levisque. Daí ficou Alegria, Levisque, assim foi indo. É. Então a senhora nasceu em Alegria. É. Eu sou de Inhacorá. Sim. É agora, lado. Hoje em dia, lá em Inhacorá. Tinha 3 vendas lá também. Lá casaram, a minha mana mais velha casou lá, tudo isto. E daí isto era 3 vendas. E depois ficou em Inhacorá. E qual que é a origem da sua família? Somos brasileiros, né? Falo em alemão, falo em português, tudo. Eu falo as 2 línguas. A origem da sua família é alemã? Sim. Meu pai veio de Alemanha. E daí, quando era novo, e não era como agora de navio, era daquelas de pano que eu levava. E daí, quando morria um que chegava longe ainda para chegar na terra, daí botava no mar. E ficava perto, mas era daquelas que o pano levava. Que dizia, hoje em dia é tudo diferente, é navio. Como que era o nome dos seus pais? Reinaldo Hermes. E a sua mãe? A mãe era Rosália Tillman Hermes. E os seus avós, a senhora conheceu? Conheci. O primeiro que está internado ali na esquina Pudla era meu avô, Federico Tillman, o túmulo dele ali. Frederico Silva. Tillman. É um sobrenome bem engraçado, Tillman. E a sua avó? Ela era Marta, mas não sei mais do que. E os seus avós paternos? Do seu pai? Pais do seu pai? Pai dos meus pais. Agora, este não tenho lembrança mais. Hermes. É. A família Hermes. O Hermes. seu avô Hermes. Daí vieram 3 irmãos de lá. E daí quando chegaram aqui, daí um foi para lá e outro para cá. Daí só o Carlos ficou com meu pai, ele estava morando. O outro, ele foi para outro lugar. E os seus avós ficaram lá na Alemanha? Acho que sim. E a família que veio da Alemanha é a família Hermes ou a família Selma? Família Hermes. E a família Selma? A Selma também, eu não sei se era daqui mesmo ou não. Isso eu não me lembro mais. Sabe, aquela vez era pouco estudo. A gente ia um pouco na aula e daí tinha que trabalhar. Não era como agora, é obrigado a ir na aula. Só a cabeça eu tenho boa. E o seu pai, então, veio com os irmãos dele da Alemanha? Sim, deixou. E por que eles saíram de lá para vir para cá? Porque eles queriam vir para cá. Daí uns ficaram para lá, outros vieram para cá. E assim ficou. Daí começaram pobre. Mas foram indo, trabalhando até que ganhar. Puderem comprar uma coisinha aqui, coisinha ali. Mas eles vieram para cá, eles tinham algum sonho vindo para cá? Sim, a vontade deles de vir para cá. E meu tio, o Carlos, ele sempre queria voltar para a Alemanha de novo, mas não podia, daí não tinha como, né? Não gostou daqui? Não gostou. Era muito diferente de lá? Aham.
Lá é diferente. Lá não come tudo que é. Lá é duas qualidades de comida, carne muito pouco. Não é como aqui. E o que o seu pai contava dessa viagem, da vinda da Alemanha? Ele gostou, mas o que fazer, né? Eles gostavam de estar juntos, mas não deu. Um era Júlio Hermes. Júlio dizia em alemão, Júlio era em alemão, mas acho que é Júlio igual, né? Daí aquele tinha 4 filhos. Então eles moravam perto do Forquetinha, lá onde tinha a enchente. Daí ela lavou roupa no rio, daí 2 guris pescando morreram na água. Olha, era triste tudo. Não é como agora. E o seu pai casou com a sua mãe em qual lugar? Onde eles se conheceram? A senhora sabe? Vamos ver. Acho que aqui em Corá mesmo, na Santo Ângelo. E aí, como é que ele veio parar aqui nessa região? Como que ele veio de lá e decidiu vir para cá? Se acharam e daí ficou uma família. Nós éramos entre 7. 6 manas e um irmão nós tinha só. Um mano e 5 mulheres. E agora estou eu só e uma mais nova está no asilo. E os seus avós? O que a senhora lembra dos seus avós? Eu me lembro muito bem porque eles me queriam muito bem. Eles moravam ali em Independência. Daí eu vou mostrar a casa deles que ele mesmo fez. Uma casa que ele mesmo fez. A senhora tem foto? Tem. Então, a senhora quer ajuda? Eu vou lá buscar. Aqui. A senhora pode mostrar, então, mostra para a câmera o quadro. Tá. Quem são essas pessoas? Meu pai e a minha mãe. Eles eram agricultores? Sim. O que a senhora se lembra deles, assim? Me lembro muito. Meu pai era muito bom. A gente ia na roça quando era sábado, ele ajudava a fazer as coisas para plantar mais ligeiro para a gente poder também sair. Ensinava a plantar, ensinava a colher, porque era tudo a muque, não tinha máquina. Tudo era a foice, plantar a máquina assim, plec, 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 plec. E da sua mãe? Mesma coisa, ela ensinou nós a trabalhar. Daí nós se criamos. E a sua mãe ensinou a fazer comida? Sim, pão. E daí a gente fazia. Ia na roça e ajudava em casa. E quando tinha visita, só iam. A gente tinha que, cada um sabia seu serviço. Não ficar junto como hoje em dia as crianças. Tudo junto. Não respeitem. Lá era bem diferente tudo. A senhora pode me alcançar o quadro. Vou lhe alcançando e a senhora vai explicando. E aí eu vou procurar aqui. Este meu avô está ali na esquina Budla, enterrado. Quem é? Este é meu avô. Como é que é ainda? O Federico. E a avó ficou em Cruzeiro, porque daí aquele tempo deu uma chuva, deu um enchente, daí não deu para trazer ela. Daí eles tinham que enterrar ela lá. Então ele está enterrado na esquina Budel. Ele sim, e a avó lá em Cruzeiro. Não é essa a casa? Não, isso é outra. Mas uma casa linda, linda. Ele que fez a casa. O seu pai? Meu vovô. Quando a gente quer, daí não acha. Depois eu lhe ajudo a procurar. Mas uma casa muito linda. E como que foi a sua infância? Foi boa. Eu casei com 18 anos. O que a senhora se lembra de brincadeiras? Me lembro. Não tinha brinquedo como agora. Nós fazia de boneca de milho, sabe? Daí fazia trancinha, tirava as bonecas de milho, penteava, ajudava. Ou se não, ia no alvoredo, pegava as frutas, fazia com sabugo, a cuia, a bomba e a chaleira, tudo assim. E daí nós tomava mate entre, assim, tinha 10, 12 anos brincando. Nem sabia que tinha Papai Noel
como é que eu vou dizer? Feio. Hoje em dia sabe desde pequeno. Na época não se falava em Papai Noel? Não, não. Daí botava um pouco de alfafa na janela. Hoje à noite vem o Papai Noel. Nós ia dormir mais cedo. Cedo nós sabia o que tinha. E daí botava, o pasto não tinha mais cedo lá. E daí umas coisinhas que os burros andavam, rodinhas assim. Todas as coisas. E daí colocavam o que na janela? Daí entrava o Papai Noel e deixava o brinquedo lá. Na janela? Na janela, mas ele entrava, estava cedo em cima da mesa. Uhum. Mas aí vocês deixavam a alfafa na janela? Sim, na janela, onde o burrinho ia vir. Mas cedo não estava, mas os pais tiravam. E o burrinho era que carregava o Papai Noel? E os presentes? E daí era presente, às vezes uma coisinha diferente, um chapéu novo, um chinelinho, nem se conhecia. A gente trabalhava, olha, giava, a gente fazia melado, grosso de jada. E não era assim como hoje em dia, tudo fácil. Não sei como é que a gente está vivo. E se comemorava o Natal? Uhum. E bolacha era de lata de tampa, assim, de querosene, assim, daquelas latas de tampa, cheio. E daí só comia Natal, Páscoa e Ano Novo. Fora de hora não tinha. Era pão e coisa. Hoje em dia é sempre. Na infância já fazia melado? E melado. A gente tinha engenho assim de pau, rodeava com aquele, como é que eu vou dizer, uma lança que tinha, botava os cavalos, daí rodeava, daí dava guarapa, depois fervia num tacho, daí fazia melado. E antigamente não tinha churrasqueira, não tinha nada, faziam um buraco assim quando tinha casamento, daí botavam banana, os pés de banana assim, assim. E os petos eram tudo de madeira, tirado do mato e fincado assim nas bananas lá assavam. E casamento grande, às vezes durava 2 dias. E daí era foguete, os casamentos puxados de carinho, enfeitavam os cavalos, tudo bonito. Daí os cavalos, gaita, bandone, coisa. Era a coisa mais linda do mundo. E o seu casamento, como foi? Meu foi assim, nós fomos de jipe. O sogro tinha jipe, daí nós fomos de jipe. Voltamos de jipe. E depois ele vendeu o jipe, comprou uma caminhoneta, o nome era Studebaker. Uma caminhoneta que tinha de madeira tudo, mas tinha vidro. E aquela, ele ia para Santo Ângelo, de vereador. Daí levava tudo que é coisa, salame, tudo daqui, charque, para vender lá. O seu sogro? É. Qual era o nome dele? Nicolau Teobaldo Kremer. Ele foi vereador? Foi. Daí ele tinha um que ajudava ele, então eu lavava a roupa dele e cuidava ele. Então, ele dava muito valor para a gente. E a história da família Kremer, tá ligada com a esquina Kremer? Tá, esse dia tinha festa dos Kremer, lá perto do CTG. E daí eu tenho um neto que ele mora em 3 de Maio, Risca-Faca. E daí CTG lá em 3 de Maio, no lado tem onde faz festa. De lá vieram lá de Cerro Largo, de Santa Rosa, de Santo Ângelo, por tudo. Daí tínhamos, e daí antigamente tinham assim, sabe, eles vendiam cavalo e daí vinham, cavalo velho eles pintavam e quando a primeira chuva lavava tudo era velho. Deus do livre, daí eu falei para eles, porque ele lá de Cerro Largo não se lembrou. Eu disse sim, traziam os cavalos velhos e vendiam por ali. Bonito.
Daí, quando dava uma chuva grande, ficava, lavava a tinta. Mas até isto, tudo isto. E daí tinha, o açúcar era de bolinha. E daí meu tio, o Franz, ele fez o cavalo cramustear para ver o vovô bravo. E daí perdeu o açúcar. E era uma mala, assim, sabe, daquilo de fazenda de pena, e que a gente botava de pena e de travesseiro, assim, de pena. E daí era um lado e outro. E daí era em cima do cavalo. E a água, e daí levava. E assim ia. E do seu casamento a gente estava falando, queria mais detalhes, como é que foi, tinha conjunto que animou, quais as comidas? Ah, sim, daí era churrasco, a gente casou, só quando casou, ele era gêmea com a irmã dele. Meu marido com a irmã eram gêmeos. Daí quando a irmã dele casou, daí nós não podíamos sair perto do quarto. Tinha um que dizia, vão cuidar dos presentes, senão vão roubar. Daí nós não tinha nada no casamento. Ele não queria. Tinha baile. Às vezes tem aqueles lagartixas, eles caminham. Conhece? Um dia tinha um grande no quarto, eu me fui para outro quarto, mas disse que ele não faz nada. Eles cuidam dos bichinhos. Tudo era bonito, muito bonito. Iam roubar os presentes, a senhora falou? Daí iam roubar os presentes, tinha que ficar na porta do quarto. E nós queríamos se divertir. Mas tudo passou. Quem que animava a festa? Era a gente de idade que tocava um bandone, era a coisa mais linda. Cantava em alemão, cantava tudo que é hino. Era muito bonito. A senhora sabe alguma música em alemão? Eu sei. Uma que a senhora mais lembra, assim? Ah, a gente se lembra. Daí era de Maria und die Kreta sind so schöne mir. Die Maria ist faul, die Kreta plant plus batata. E daí ainda aquela immer noch ein Treppchen, aus das kleine Engeltippchen, immer noch ein Treppchen. E daí tudo os cachorros aquaram. Mas daí até de kleine Rollmops, e eu com o Xera cantei em alemão aqui. E falei em alemão, mas sozinho. Tem que dar risada. Und dann, ich bin klein, mein Herz ist rein, niemals drin wohnt, Jesus allein. Sabe o que é? Eu sou pequenininho, coração limpo, e Jesus está morando no meu coração. Ich bin klein, mein Herz ist rein, niemals drin wohnt, Jesus allein. Jesus, em alemão, Jesus é Jesus. O Jesus morando no coração. Que bonito. E é uma música. E eles cantavam essas músicas sim, nas festas. Então o que a senhora lembra, o que mais tocava era bandoneão. Bandone. Era bem animado. E era o próprio pessoal da família que tocava? Sim, essa família. E daí era de carinho, os cavalos enfeitados. E daí papel e coisa, e atrás umas latas ainda. Que saía blém, 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 blém. E casava lá em Três Ventas. Lá tudo daqui ia para Três Ventas. E nosso casamento era em 3 de maio, e o seu Protásio ali, ele era o nosso juiz de casamento. A senhora casou em 3 de maio? Sim, na igreja 3 de maio, e a escritória era ali o seu Protásio, que tem o prédio ali embaixo. Ele já não bebe mais. Ele era o fotógrafo? Uhum. Ele tinha lambreta, ele saía, ele fazia quadro,
os quadros das pessoas, tudo ele fazia. Era gente boa. E qual que é a origem da família Krever? Como assim? É alemão também? Alemão. Alemão. E vocês dois eram a religião... Católico. Católica. Eu de casa era evangélico, mas daí virei católico. Mas católico e evangélico é a mesma coisa. Não tem diferença. Porque eles fazem ali culto, daí junto. E daí só a única coisa, padre não casa, mas pastor e pastora casam. Mas podia casar, não fazia mal. Teve a cerimônia religiosa em 3 de maio. E a senhora falou que casavam nas Três Vendas, a época ali do seu pai, que Sim. iam casar em 3 de maio. Sim. Aliás, Três Vendas. Três Vendas, porque nós morava na Lidisca. E o seu vestido de noiva? Era comprido, e o véu era comprido. E quem fez? Fez uma costureira, Leonora Balso. Ela costurava vestido de noiva. Só naquele tempo não era muito armado, era mais justo. A minha mãe, o vestido dela era preto. Que engraçado. Já ouvi falar que antigamente... Antigamente era preto. E o preto não simbolizava nada... Não. Que hoje a gente associa o preto com luto, né? E Deus o livre, usar vermelho dia de velório. Isso era Deus o livre. E hoje em dia bota preto no baile e coisa. Mudou tudo. E preto para casar. Esse dia tinha um casamento ali, no meu filho ali. Daí ele alugou embaixo, em cima ele mora. E daí tinha casamento sábado dos crentes. Mas era para ver que bonito. Eles cantaram tão bonito, tocaram. Era lindo, lindo. Toda religião é boa. Só tem que ter fé. E ter religião, né? Só uma coisa. Cada um é o que quer. Daí uma disse, mas os crentes gritam muito. Daí outro disse, Deus não é surdo. Mas eles têm aquele sistema. Eu lembrei, a gente falou sobre o casamento nas Três Vendas. Quem morava em Alegria ia casar nas Três Vendas. Sim. A senhora lembra de alguém que a senhora conhecia? Como é que funcionava? Daí o noivo e a noiva iam, depois voltavam para a festa? Sim, voltavam. Daí às vezes 2, 3 carinhos. Largaram um foguete e uma vez foi na tolda, caiu, queimou um vestido de uma... Chegavam, largar foguete, meu Deus! E bandônia, estrada inteira, tocando, e alegria. E daí já começou uma noite antes. Daí tiravam a gente da cama, outros iam dormir. Não tinha sossego, desde sexta de noite. Era 2 dias de festa. Mas aí eles iam para Inhacorá só para casar no civil. Sim, os meus irmãs e coisa, mas eu já não casei mais lá, eu já para cá. E daí, como que era? Ia só o noivo e a noiva, iam a cavalo? Ia os testemunhas, e daí era linda. Era tudo enfeitado. E a noiva já ia trajada. E daí tinha aquela flor, que era testemunha, a flor no traje. A gente dizia traje interno. Olha. E daí uma disse, flor no peito, bobo feito, mas não é. E quem usava a flor eram os testemunhas. O noivo também usava? Usava. Aqueles lenços de 3 bicos assim, na Photoshop. Bico assim, sim. O lenço é feito assim. E quem que fazia a roupa do noivo? Isto é como é que eu vou dizer? Alfaiate. Lá de Alegria fazia. O Dionísio Brandt. Dionísio Brandt, ele acho que ainda tem a alfaiataria, mas este fazia roupa boa.
E como é que eram as roupas? Como que as pessoas se vestiam no passado? Como é que eu vou dizer? Usavam muita bombacha? Ah, usava bombacha, se estava só se no CTG. Bombacha, vestido, prenda. É. Mas antigamente não usavam? Bombacha usavam para o serviço. Meia bombacha, não larga. Meia, só para fechado aqui. E daí? E depois era muito ruim de lavar, daí começavam a usar calça de tergal e coisa, era melhor de lavar. Não tinha máquina, não tinha, era só água. E às vezes fazia seca, tinha que ir no lajado. Não era fácil. Eu lavava muita lã, nós tínhamos ovelha para o hospital ali de Independência. Era o doutor Honório. Daí lavava lã, elas faziam coberta para a cama do hospital. Bem feitinho assim, de coberta de solteiro. Vendia ovo para elas muitos anos. Ovo, nata, porque era a única coisa que a gente tinha para fazer dinheiro. O que mais que a senhora vendia? Eu vendia para de dúzia, daí eles faziam com calculadora, daí eu disse, é tantas dúzias, tanto tá. Como a vovó faz na cabeça? Eu disse, eu aprendi assim. De tantos dúzias, tanto vale, tanto dinheiro dá. A senhora chegou aí na escola? Não muito tempo, porque era tudo muito pobre. Daí a gente não tinha muito estudo. Mas nunca me apertei. Esse dia deu uma coisa ali no banco, daí o gerente disse, mas vovó, como é que tu sabe quando tira o dinheiro e qual é dia e qual é isto? Eu disse, eu não tenho estudo, mas eu tenho gravado na cabeça. Ele ficou muito admirado. E o que a senhora lembra da sua escola? Aonde era? Lá na Livisque. Era uma escola de madeira. E banheiro era lá fora, um patente. E daí, quando era para São João, daí cada um tinha que levar um pedaço de, assim, como é que eu vou dizer? Fogueira quando queime, assim. E daí, agora já tem, que fica na prefeitura aceso. Daí cada um levava um pau de lenha e deixava lá. E daí botava lá. E daí deixava. Cada um tinha que levar. Isso é semana, festa junina? É, tinha. Daí faziam fogo, daí passavam de pé no chão, não se queimavam. Eu não sei como é que podia. São João. Quando tinha bastante brasa. E faziam fogueiras? É, fogueira. Assim, ó. Tudo a lenha. E daí quando queimava, daí baixava. E o que mais que a senhora lembra da festa junina? Tinha pé de moleque, tinha... Tinha pé de moleque, e daí pipoca, batata assada, e daí assim a gente tinha. Mas era uma coisa muito importante, a batata assada, botava no sol, ela ficava mais doce. Daí assava, e pé de moleque era com melado. E daí pipoca também, canudinho. E aonde que faziam a festa junina? Na escola ou na igreja? Na escola. E às vezes era na igreja também. A senhora se recorda quem eram seus professores? Não me lembro, porque às vezes era professora, às vezes era professora. E a senhora não lembra do nome Não, deles? não me lembro do nome. Não tinha como hoje, as banheiros, né? Era uma patente. 2, 3 encordados, assim, lá a gente ia. Daí. E a escola ficava longe da sua casa? Não, porque era Livisque, daí nós morávamos para cá, e a Livisque lá tinha uma escola. Igreja também. E os seus vizinhos, a senhora lembra quem eram? Lembro. Era o Roberto Probst, era o... Como é que eu vou dizer?
Pedro Rota, Felisbino, e aquele, quando carneava um boi, ele vinha com copo. Meu pai era açougue, daí ele vinha e tomava um copo de sangue. Ele se pegava um copo, quando foi, e daí um copo assim, ele tomava aquele sangue. Daí o Felisbino. E ela fazia canjica e fazia cuscuz num pilão, e daí mandava para nós. Era a coisa mais boa. E daí a gente dava pão para eles, porque eles não sabiam o que era. E daí ela também fazia assim, aquilo com milho verde, daí atava, como é que a gente diz para isto? Pamonha. É, tudo isto. Daí nós se trocava. Mas a melhor coisa era canjica de trigo. O trigo pelado dava os grãos mais grandes. Daí a gente levava lá e a Mariazinha fazia para nós. E nós gostávamos dela, Deus o livre. Era a nossa avó. E as comidas que a senhora mais gostava, assim, na sua infância? Essa comida mais que fazia era feijão e arroz. E daí não tinha outra coisa. Carneava uma galinha, tinha para aquele dia, porque eram uns quantos. Ou carneava um porco e fritava e botava na lata e banha em cima. E daí podia tirar de lá e daí fazer na hora. Ou fazia charque, ou assim, toicinho. E daí aquelas costelas, e depois cozinhava no feijão, era a coisa mais boa que tinha. Mas isso era daí na fumaça. Tinha uma casinha que a gente fazia. Daí. Defumado? É. Daí não arruinava. Era charque e doicinho e tudo. E faziam muita galinhada? É, galinhada, sopa de galinha, mas caipira. Era uma sopa muito boa. Hoje em dia aquilo não é mais bom, aquelas galinhas assim. E churrasco era no chão? Hã? O churrasco? O churrasco era o espeto de madeira. E daí fazia um buraco, botavam banana, sim, e botavam. Porque era espeto de madeira. E o pão, como que preparava? Era de tijolo, feito um forno. Lá ia quantos pão? Daí fazia meia dúzia de pão ou mais, vai durar 2, 3 dias. Daí fazia de novo. Pão misturado de milho e farinha de trigo. E era farinha de moinho, não era farinha comprada. Era mais escuro. Daí fazia cuca com aquilo, bolacha, massa. E daí elas diziam, os brasileiros, mas que doida, faz aquela massa espichada com ovo. Mas daí nós cortávamos, fazia. Eles achavam coisa mais engraçada. Daí era para ensinar para eles. Daí tem que mostrar para eles como é que era. Isso é uma característica mais da cultura alemã. É, sim. Fazer cuca e bolacha. Sim. E daí era cuca mais assim cuca mais alta, só de açúcar por cima. E era gostosa, daquela farinha saía. Mas... E o melado também, que utilizavam. Sim. E esse processo da fabricação da garapa para o melado, não faziam também a cachaça? Sim, faziam cachaça. Agora já não é mais cachaça como antigamente, era cachaça pura. Hoje em dia botam porcaria dentro. Daí isso é muito forte. Não é mais como antigamente. Meu tio lá em Santa Rosa, ele tinha lambique. Isso faziam cachaça. Daí a gente fazia o pitch, como eu dizia, limão e cachaça, açúcar, ou mel. Daí era bom. Mas hoje em dia a cachaça não vem mais boa. E sempre tinha um pomar, horta? Tinha. Plantava tudo que é verdura. Um dia, daí eu cozinhei bastante beterraba. Daí meu filho mais velho comeu, assim, com sal. Daí outro dia, outro veio e disse, mãe,
eu acho que o Neri está doente. Por quê? Porque ele está mijando sangue. Ele comeu demais beterraba. Daí eu disse, não, ele comeu bastante beterraba, daí saiu meio vermelho. E até hoje a senhora tem esse contato com o seu jardim também, de cuidar das plantas? Sim, eu posso, mas eu não posso mais trabalhar, porque eu fui operado muitas vezes, e daí me quebrei, aqui está torto ainda, aqui, ali, e a clavícula. E daí eu fui, e uma vez virei uma fuca, quebrei 3 costelas. O fuca, daí o fuca ficou com as rodas para cima, eles tinham que cortar os vidros, quebrar os vidros para puxar nós para fora. E daí eu quebrei as costelas. Outra irmã minha tiraram a perna do lugar. Então, para ela poder caminhar, ela caminhava de ré, até que a perna puderam botar no lugar. Não era fácil. Mas isso não lhe impede de estar aqui. A gente chegou, a senhora estava mexendo aqui no jardim. E estou vivo ainda. E sempre tenho fé em Jesus e coisa, porque a gente não faz mal para ninguém. Mas cuidar do jardim é sua terapia. Lhe faz bem. Uhum. Eu vou dançar, daí passa, mas daí já faz física. Conta um pouco pra gente sobre o grupo dos idosos. Nós temos ali, meu filho é presidente. Daí agora tem 200 sócios. Às vezes em quando ele faz de graça, sabe? Dá um churrasco, tudo de graça pro pessoal. Daí é comida, assim, sabe? Buffet. É tudo que é tipo de comida e daí carne. E daí, coisa mais boa. Lindo. E aqui temos também o CRAS. Ele faz, às vezes em quando, em quinta. Daí a gente pode ir lá comer. Também é assim. E daí fazem baile, música, dançam. Dança. Eu fui, até no CRAS eu fui a Voz Simpatia. Porque eu sempre sabia as coisas bem. Daí eu era Voz Simpatia. No CRAS também. Uhum. Daí o prefeito me deu um presente. Tenho ali guardado. A mapa da independência. Mas a senhora gostava de dançar? Eu muito. A mais que eu gostava era ir no mentimento e dançar. Alegria. Daí a gente dizia, o que tu gosta mais? Eu gosto de dançar, gosto de música. E outros, não, eu não quero, eu quero saber, eu quero prosear. Mas prosear pode outro dia. E se vem uma música boa, já fica, ó. É tudo, a pessoa tem que gostar. Se não gosta, não adianta. Às vezes a vizinha vem ali, ela gravava assim as músicas em alemão e vem e mostra para mim. Mas é tão lindo. De bandone e canta na igreja em alemão. Meu Deus, como é bom. Isso a gente tem que gostar. Mas tem gente que não gosta. E qual que é o estilo musical que a senhora mais gosta? Bandinha? De tudo um pouco. Música gauchesca? Tudo um pouco. E aqui tinham salões de baile antigamente? Existia. Daí lá na esquina Budel, era lá do outro lado. Daí tinha salão, a gente ia de carrinho, e daí lá tinha bastante mareco quando chegava lá, de noite, daí ia. Mas começava às 8 horas e ia quase amanhecer. Não é como agora, começa às 11. Era de noite logo. Nós levávamos as gurias no baile de carinho. Outros não iam, daí a gente levava alguma menina de baile. O que é o carrinho? É um carro? Hã? É um carro? Não, primeiro era carinho com burro. E depois nós tínhamos carro. Primeiro era uma Belina, e depois era um Del Rey,
E a última era, nós tínhamos uma rural de 4 rodas, ele meio puxava doente, parteira, quando tinha, assim, não tinha doutor que fazia, daí ele puxava as parteiras, tudo que é lugar. Mas ele encatava as 4 rodas, sabe, uma rural. Mas o carrinho que a senhora quer dizer era carroça. É, o carrinho que tem toldo e tudo, e dá banco. É carroça. É. Que tinha aranha, tinha outras, né? Sim. Mas jardineira. A aranha era com 2 rodas e só um banco. E daí a minha avó tinha. E as parteiras que a senhora lembra de alguma nome? Sim, finada Rosália Pudel, ali da esquina Pudel, ela era. E daí tinha 2 em 3 de maio, e daí tinha uma, a Hilda Clever, então ela também ele buscava. E daí um dia um enxame de abelha pegou ela, e ela gritou e foi na água, e ela gritou, e as abelhas pararam lá dentro na língua, daí inchou, ela morreu. Até que chegaram no hospital, fechou. Que triste. Era nova ainda. Era, algum lugar ela ia. Hilda Clever. Como que era esse trabalho das parteiras? Elas iam, se não podiam, às vezes custava um dia para outro para nascer a criança. Porque não faziam cesárea. E agora já é mais fácil. E daí o que ela ajudava? Ajudava a fazer uma coisa ou outra. Daí para soprar numa garrafa, para se puxar na soga. E tudo que é coisa. Era triste, mas tudo passou. Para poder fazer força para nascer. Depois de nascer, tinha algum cuidado de ficar em repouso? Ah, sim, tinha. Daí os antigos dias, 9 dias tem que se cuidar. Daí o outro vai no lugar. Hoje em dia não é mais assim. E a medicina era mais homeopática, mais remédios naturais? É, natural. Tinha Funtol, Melhoral, essas coisas. Olina e aquele bucro, tinha no fígado e tudo com natural. Só quando precisava mesmo ir no doutor, daí sim. Quem que eram os médicos que a senhora lembra? Era o doutor Portinho, o doutor o Aikov, e lá em cima, no Hospital Santo Antônio, era o João. O João era bem moreno. Daí tinha o Copate, daí tinha mais um, e esses eram os doutores. Esse Portinho, esse é bem antigo. É, muito. Ele era da onde? Era 3 de maio. E quando eles foram mordidos de cachorro louco, daí meu sogro tinha uma caminhoneta. Daí um foi mordido aqui, e meu marido foi no braço quando ele foi acudir, e o outro também. Daí 20 dias, não tinha vacina ali para contra. Daí meu sogro foi para Porto Alegre. E quando ele chegou, o doutor Portinho disse, acho que vamos salvar ainda eles. 20 dias. Mas o mais novo, ele tinha febre, porque mordeu aqui muito. Daí, 9 dias, 9 semanas, 9 meses, 9 anos, sempre ele ganhava febre. E quando nós estávamos lá no hospital, daí um disse, o que ele tem? Ele disse, foi mordido de cachorro. Daí ela disse para menino, sai de perto, ele pode morder, daí fiquemos louco. Mas este Portinho ficou tão bravo. Não é assim. Tu tinha que dar apoio para a mãe do guri. Dizer, não, ele vai ficar bom, vai ser curado. E era curado. Mas não dizer, ele fica louco. Só ele ganhava febre sempre. Mas ficou bom. Dona Vilma, e da esquina Clever? Quem que foi o primeiro Clever que morou lá? Era meu sogro. E daí era bastante Clever. Depois foram para a cidade. Agora meu filho mora naquele lugar. Daí nós morava e agora meu filho mora lá.
O seu Nicolau Teobaldo foi o primeiro morador. E daí ele foi vereador, como eu disse, em Santo Ângelo. E daí ele levava charque, salame e tudo aquelas coisas para lá, para vender para lá, porque aqui carneavam e faziam aquele na fumaça, e daí ele levava e vendia lá. E ele era vereador. A senhora sabe por que se chama independência? Nunca ouviu falar? Não sei. Eu me lembro quando deu o município 3 de maio. Depois, quando a independência foi, mas eu sabia, mas não me lembro mais bem. E a senhora já ouviu falar da Revolução de 23? Dos chimangos e dos maragatos? Uhum. O que a senhora ouviu falar? Não sei, olha, antigamente, vou contar uma coisa. Tinha 2, eu e a minha mãe fomos para 3 de maio de carroça, de cavalo. E daí tinha 2 de a pé, cortaram, não tinha aquela vez feixe, botão. Daí os praças iam de cavalo e aqueles 2 caminharam de a pé, cortaram os botões, eles tinham que caminhar assim. Daí eu disse para minha mãe, eu tinha 8 anos, para quê? Porque eles cortaram os botões, eles não podem fugir. E os praças estavam de cavalo. E cortaram os botões, daí eles tinham que caminhar seguro as calças. Não podiam fugir. Porque estruparam a menina. Por causa disto. Eu tinha 8 anos. E da Revolução, dos chimangos, dos maragatos, a senhora não ouviu nenhuma história? Não. Os seus avós não participaram da guerra? Não. Bom, a gente vai encerrar nossa entrevista, dona Vilma. Quero lhe agradecer mais uma vez por nos receber na sua casa e aceitar nosso convite de participar. De coração, eu acho bom, porque tudo precisa saber. Tudo pertence para a vida, para nós. Eu não tenho estudo, mas eu tenho a cabeça que sempre gostei. Tenho bastante amigo e quero ter sempre. O que independência significa para a senhora? E eles disseram, tu não pode morrer, tu tem que ficar mais tempo para nossa história ali. O dia que vai morrer, não sei o que nós vamos fazer. Eu disse, mas eu tenho que morrer. Não. Oi, é verdade. E como que a senhora gostaria de ser lembrada? Gostava de ser, porque eles sabem que nem sei o que eu vou fazer o dia. Tudo bem e passa. Não, eu sou daquele jeito e vou morrer daquele jeito. E eu amo as pessoas. E qual é o segredo para viver tantos anos? Isso Deus só sabe. Se eu me cuidar, daí vivo, quem sabe mais uns anos, Deus sabe, né? Agora tudo vale como é. A senhora quer deixar uma mensagem final para sua família? Quero. Que eu fui uma mãe muito boa para os meus filhos, meus netos, todo mundo. Mas a vovó sempre tem uma coisa para comer. A gente chega numa outra casa, não oferece. Eu disse, eu tenho, eu dou. Eu ofereço aquilo. E tudo numa boa. E tem gente, que vai se comprar se quer. Vai fazer se quer. Não. Tu tem que ser bom de coração, todo mundo te gosta. Eles passam, vovó, o que tu tem hoje, as crianças? Tem um bombom? É querida por todos lhe querem bem. Todo mundo me quer bem.